Bem, pessoal, agora vamos para a aula sobre os protocolos em si de comunicação. Nós vimos na aula passada sobre os tipos de comunicação, arquitetura serial e arquitetura paralela. E aqui nós vamos ver padronizações desses tipos de comunicações que são utilizados aí nos microcontroladores e periféricos em geral. Aqui eu vou falar dos mais famosos, que são as comunicações UART, I2C e SPI. A comunicação serial física ela ocorre através de hardwares periféricos embutidos no silício dos microcontroladores. Então, para evitar que os fabricantes eles criassem padrões incompatíveis entre si, variados e muito diferentes, a indústria ela padronizou esses três protocolos principais para a comunicação. Bem, vamos falar aqui sobre o protocolo UART, né? Ele significa Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Então, ele é um protocolo universal assíncrono de recepção e transmissão. Então, ele é assíncrono, então não vai ter uma trilha de clock ali para sincronizar tanto o transmissor quanto o receptor, como a gente viu na aula passada. E ele tem basicamente três pinos de comunicação. Né? Tem um pino TX, que é o responsável por transmitir os bits. Tem um pino RX, que ele recebe os bits do outro modo de comunicação. E tem o pino de GND, que é a referência ali do sinal zero, que se conecta com o GND do módulo que está se comunicando também. Então, um ponto importante dele é que o pino TX do módulo A, que vai transmitir os dados, deve se comunicar com o pino RX do módulo B, que recebe aqueles dados, e o pino TX do módulo B, que também pode transmitir dados para o módulo A, deve ser conectado com o pino RX do módulo A. Certo? Então, ocorre essa inversão aí nas conexões. Então, falando um pouco aqui sobre as características desse tipo de comunicação. Ele é assíncrono, como mencionei, é ponto a ponto, então eu só consigo me comunicar com dois módulos entre si, eu não consigo adicionar um outro módulo para se comunicar e ter três módulos se comunicando, quatro. Então, eu só consigo de um ponto a outro, certo? Dois módulos. E também ele é uma comunicação full duplex. O que isso significa? E os canais, né, de transmissão e recepção, eles são separados. Existe um canal aqui que é para transmitir, né, no caso do TX até o RX, aqui é um canal. E para receber os dados no módulo A, eu tenho outro canal, certo? Que é o RX. Eles não compartilham essas funções, né? Eles têm funções separadas para cada um dos pinos e trilhas de dados. Então, beleza. TX é saída, RX entrada. E a ligação é feita de acordo com esse esquema aqui que eu mencionei para vocês. E, ponto importante, né, por não possuir uma linha de clock de sincronismo, ele exige que ambos os módulos, o módulo A e o módulo B, que podem ser os microcontroladores diferentes se comunicando ali, eles sejam pré-configurados com a exata mesma velocidade, ou seja, o mesmo baud rate. Então, o hardware encapsula o bit de dados entre um start bit, né, o start bit, e coloca os dados em sequência. Depois, no final desses dados em sequência, tem um stop bit. Então, e esses dados, esses bits, né, tanto o start bit quanto os dados em sequência quanto o stop bit, eles são enviados nessa velocidade definida pelo baud rate. Para exemplificar aqui tem imagem, né, eu começo com um bit de start que é nível lógico 0, depois eu envio a minha sequência de dados, que pode ser um byte completo de dados, 8 bits no caso, que pode ser 0, 1, e variações disso, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, por exemplo. E no final sempre tem um stop bit, que indica realmente o final daquela transmissão. Então são enviados pacotes com essa característica. Sempre pacotes com start bit, byte de dados e stop bit no final. Certo? Aqui tem a mecânica de funcionamento que eu já mencionei para vocês. E aqui tem a limitação técnica que eu não consigo conectar mais de dois dispositivos ao mesmo tempo para eles se comunicarem. Certo. Agora vamos para o tipo de comunicação I2C, que é Inter-Integrated Circuit. Basicamente, esse tipo de comunicação ele foi desenvolvido pela Philips. Ele foi criado para interligar múltiplos chips de baixa velocidade em uma placa-mãe usando o mínimo de trilhas ali de cobre possível. Então, a topologia dele aqui ele é uma topologia síncrona, certo? Então, ele tem realmente uma trilha ali que ele vai enviar o clock para sincronizar a comunicação mesh com todos os módulos escravos.
Então, isso aí é uma coisa bastante útil para esse protocolo de comunicação. É síncrono, tem barramento multimestre, então posso ter vários mestres que definem o clock e a comunicação entre os escravos. Posso ter vários escravos também para se comunicar entre si. Escravos são os módulos, né, de comunicação, que podem ser sensores, podem ser displays, enfim. E pode ser uma abrangência grande de módulos diferentes. Esse é um padrão que se popularizou aí no mercado e tem vários dispositivos que trabalham com essa comunicação. E uma característica importante é que ela é half duplex, ao contrário do UART, que ele era full duplex, ou seja, tinha uma linha para transmitir e outra linha para receber. Aqui nós temos somente uma linha que transmite e recebe dados, que é a linha SDA. Certo? Essa linha aqui ela é responsável por tanto transmitir dados, que sejam dados enviados do mesh para os escravos, ou de um escravo específico, por exemplo, o escravo 2 pode enviar dados por essa linha também e o mesh receber, e vice-versa. Isso aí é definido no próprio protocolo aí, de forma configurável. Então, os dois sinais que têm se comunicando, que têm conectados, são somente esses dois, o SDA, que é o Serial Data, no caso, e o SCL, que é o Serial Clock, a linha de sincronismo aí gerada pelo chip que está atuando como mestre. Então a mecânica dele é o seguinte: eu conecto os pinos SDA e SL, todos os chips, né? Ele conecta eles entre si. Aqui no escravo 1 tem um pino SDA e SL, no escravo 2 tem um pino SDA e SL também, no 3 tem um pino SDA e o pino SL. Então eles se conectam aí entre si. E um detalhe importante é que esses pinos eles são colocados em uma arquitetura PUAP. Então são utilizados aí pinos de PUAP externos conectados nessas linhas de dados no SDA e no SL e forçam a linha para nível lógico 1. Então, isso aí ele utiliza aquela arquitetura Open DRAM que a gente viu anteriormente de GPIO para que o nível lógico 1 exista sempre no barramento e os módulos, quando eles quiserem se comunicar entre si, eles puxem para nível lógico 0, né, e definam a comunicação quando ela acontece. Então, esse é um mecanismo bastante útil na I2C, que a gente viu anteriormente, o Open DRAM, e que funciona perfeitamente para definir o tipo de comunicação, né? Se a comunicação ela é para o escravo 1 e o mestre, então o pino ele consegue forçar nível lógico 0 e definir que aquele é o tipo de comunicação deles, né? Que eles agora vão se comunicar entre si. Não existem pinos físicos de seleção, então o mesh ele inicia o clock no SCL e envia um endereço hexadecimal, geralmente de 7 bits na linha SDA, para dizer qual é o módulo que ele está se comunicando. Então, quando o mesh ele quer se comunicar com o escravo 3, por exemplo, todos os escravos, todos os dispositivos aqui, eles têm um endereço específico, um endereço hexadecimal, e o mesh ele envia esse endereço do dispositivo que ele quer se comunicar, e quando o endereço bate, né, no caso é o mesmo do escravo 3, ele vai puxar a linha para 0 e vai dizer que é ele que vai se comunicar com o mestre. Então, basicamente é essa a ideia. Todos os escravos eles escutam, mas apenas o chip de silício que é fabricado com aquele endereço específico ele vai responder àquela solicitação do mestre. Bom, é esse o protocolo que permite ligar um display LCD a um Arduino Nano e ao ESP32 gastando apenas 2 pinos digitais, o que facilita bastante aí as comunicações entre os módulos e vários módulos e mestres entre si. Por fim, aqui nós temos o protocolo SPI, que significa Serial Peripheral Interface. Ele foi desenvolvido na Motorola e é um protocolo focado em desempenho bruto e altíssima taxa de transferência de dados. As características dele é que ele é síncrono, ele é mestre único, então só tem um mestre para comunicação, não tem multi-mestres igual no I2C, mas ele pode ter uma quantidade abrangente aí de escravos para comunicação. Ele é full duplex também, né, igual o protocolo UART. Ele tem uma linha de dados para transmitir os dados, né, do mestre para os escravos, e tem uma linha de dados ali para receber os dados dos módulos escravos para o mestre. Bem, os pinos deles são basicamente esses pinos aqui que eles utilizam. O pino MOSI é o pino Master Out Slave In, é a linha de dados que vai do mesh
para o escravo. O MISO, ele é o Master In Slave Out, é a linha de dados que vai do escravo para o mestre. O pino SCK é o sinal de sincronismo, né? É realmente o clock que é gerado pelo mestre e que os módulos escravos eles escutam e sincronizam a transmissão e a recepção dos dados. E nós temos também um pino CS, que é um pino de controle de tráfego. Ele é o pino de controle que, diferentemente do I2C, o SPI ele não gasta tempo enviando endereços hexadecimais no pacote de dados de software para saber qual é o módulo escravo que ele está se comunicando. O mesh aqui ele possui um pin CS dedicado e ligado a cada um dos escravos. Então, como eu coloquei aqui no exemplo na imagem, nós temos aqui o pino MOSE, o pino MISO, o pino SCK se conectando aqui com o escravo. E o pino CS, ele se comunica com o escravo aqui. Certo, beleza. Toda vez que esse pino CS ele vai para baixo, quer dizer que vai ocorrer uma comunicação mestre e escravo. Mestre e escravo 1. Se, por exemplo, houvesse um outro módulo escravo 2 conectado aqui, ele ia se comunicar da mesma forma com o MOSE, ia se conectar com o MISO, ia se conectar com o SCK, mas o pino CS dele iria se comunicar com um outro pino aqui definido no mesh, que poderia ser, por exemplo, o CS2, né? Que é uma coisa que a gente define no próprio software lá quando a gente está trabalhando, qual pino que a gente vai utilizar como CS. E somente quando esse pino CS que eu defino aqui vai para baixo, né? Vai para nível lógico 0, aí sim ele vai se comunicar com o escravo correspondente que está conectado àquele pino. E assim eu não preciso estar enviando endereços para saber com qual escravo eu vou me conectar para depois aí sim enviar os dados. Eu já começo colocando o pino do CS do escravo correspondente em nível lógico 0 e aí eu defino que eu vou me conectar, né? O mesh no caso vai transmitir os dados para aquele escravo ou receber os dados daquele escravo. Aí vai depender do tipo de comunicação que está ocorrendo entre eles. Se for envio de dados, é o Master Output Slave In, né? Ele vai enviar dados através daqui. Se for recepção dos dados para o mesh, vai utilizar esse MISO, né? Que é o Master In Slave Output. É a principal do que eu queria demonstrar aqui. Quando o pino CS está conectado em um escravo, nesse caso aqui o escravo 1, e está em nível baixo, então a comunicação ela obrigatoriamente vai ocorrer entre o mesh e o escravo 1. Não vai haver comunicação entre o escravo 2. Porque é só um pino CS que fica em nível 0. Se fosse ao contrário, aí sim ele se comunicaria com o escravo 2. E assim por diante. A vantagem desse protocolo é que como ele utiliza transistores push-pull, esse é o tipo de arquitetura dele, e ele não gasta overhead com endereçamento e tudo mais, ele atinge velocidades muito altas, com centenas de vezes maiores que o I2C, por exemplo, e tem essa vantagem principal de velocidade aí. Ele é o protocolo obrigatório para ler cartões de memória microSD que exigem essa rapidez, por exemplo. Alguns módulos de rádio LoRa também para transmissão de dados aí via telemetria. E também atualizar displays TFT coloridos de alta resolução, que também precisam dessa velocidade altíssima. Então tá aqui as características gerais comparativas entre os protocolos, né? Tanto a questão da quantidade de pinos, a topologia, se é duplex, full duplex, half duplex, enfim. Se há um sincronismo real ali entre os dados, né? A gente já sabe que, por exemplo, no ARC é assíncrono, né? Tem um baud rate que é definido tanto no transmissor quanto no receptor antes, no próprio código. Se possui endereçamento ou não. E como é que é a parte elétrica de comunicação, né? No caso do SPI, a gente viu que é um push-pull de alta velocidade, o que traz uma vantagem bastante grande para ele.